começou lá no piano com seu pai, não sei o quê. Aí eu fiz o jingle e acabei ganhando Olha o que concurso, bacana. eu tinha 9 anos. E aquela história do Milton Nascimento no Grammy? Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de 100 milhões de abraços a apertar. Calado assim, braços e beijinhos e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Sem mim. Viver sem mim. Viver sem mim. Deixar desse negócio de você viver sem mim. Ricardo, bicho. Que arranjaço. Que Bom demais, bicho. bom demais tocar com você. Que isso, cara. Que delícia. Que liga, bicho. Eu molhei um pouquinho aqui pra achar o lance, mas, pô, é bom demais isso Eu aqui. fico muito feliz que você tenha gostado. Gente, eu tô aqui com o Ricardo Vogt. Ricardo é compositor, violonista, cantor, arranjador. O que mais, cara? Acho que é só isso. Churrasqueiro. Gaúcho. Isso. Gaúcho, chinês. Chinês Seus também. filhos, suas filhas ou filhos? Os meus filhos, filho e filha, nasceram na China. Assim. Chineses, bicho. E o Ricardo, a gente se conheceu na China. Eu fui fazer uma turnê com a Celeste Caramana. E aí lá na China a gente se encontrou numa cidade, né? Em Shenzhen. Em Shenzhen. É. E você assistiu o show lá aquela noite. Assisti o Depois show. você foi assistir o show em outra cidade. Em outra cidade. Eu fui seguindo vocês, né? Eu queria ver, gostei tanto, né? Que muito boa a cantora que você estava. Maravilhosa. Eu não conhecia ela, achei ela maravilhosa. Incrível. A banda toda, né? O pianista italiano também. O pianista é argentino. Isso, É argentino. o Pablo Lapidus, super. E o Os dois já tiveram percussionista aqui. Anselmo. Isso também. Espetacular. Maravilha, né? Pô, muito. Não foi uma bandaça. turnê.
deliciosa mesmo, assim, os shows incríveis. Fiquei muito impressionado com a plateia também chinesa. Porque, sim, né? São calorosos, principalmente nos Blue Notes, que é o pessoal mais ligado mais ao tipo de som, né? E a gente fez o Blue Note de Pequim, né? De Beijing e de Shanghai. Foi muito legal. Mas, Ricardo, me conta um pouquinho, por exemplo, a gente fez essa agora, Chega de Saudade, Sim. que é uma música super, hiper conhecida, né? Pois é. E quando a gente ouve essa música com uma roupagem nova igual essa que você fez, é muito bacana, porque, principalmente que eu estava tocando a melodia enquanto você estava fazendo essa reharmonização, o que acontece é quando a gente toca uma nota aqui, isso é uma coisa muito legal para quem saca isso, o lance da reharmonização, né? Porque o que muda é a função da nota. Então, uma nota que era terça, de repente virou quarta aumentada, aquela quinta virou sétima. Então, quando você toca esperando ouvir o som daquela nota como uma determinada função, de repente você toca e ela fala, uai, é outra coisa. E fica bom demais, né? E você fez um trabalho de mestre aqui, foi muito craque. Obrigado, poxa. Me fala um pouquinho dessas coisas suas de harmonia, o que é isso? É a tua vertente, é o que você gosta de fazer, é isso? É o que eu gosto de fazer. Eu tenho arranjos, assim, reharmonizações, digamos, de várias músicas. Standards. Standards, e bossa novas. E é isso que te levou para a China? Não. As pessoas não foram as reharmonizações necessariamente que me levaram para lá. Não, eu fui para lá, foi o seguinte, eu fui fazer uma turnê lá, assim como você, e eu fiquei encantado. E aí o promoter que levou a gente, eu perguntei para ele se haveria alguma possibilidade da gente arrumar um emprego lá com música pra gente morar lá pelo menos um tempo, assim. E aí ele respondeu dizendo, vocês teriam interesse em liderar um coral de crianças cantando bossa nova? Falei, nossa, com certeza, né? Vamos agora. Crianças chinesas cantando. Crianças chinesas cantando bossa nova. E rola? Rolou bem legal. É mesmo? Foi incrível, foi uma coisa emocionante. E, então isso que nos levou lá. Mas músicas sincopadas, tudo ou uma coisa mais tipo Eu Sei Que Vou Te Amar? Cara, eu ensinei para eles uma música do Arismar do Espírito Santo, que depois eu vou mostrar para você como é que eles cantaram, com a melodia toda. É mesmo? E também umas músicas assim, mais lado B, assim. A gente cantou Só Danço Samba, cantamos a Rã do João Donato e Caetano Veloso. Só que ela tem uma versão em chinesa, sabia? Eu não sabia. Então eu descobri isso, que já existe uma versão em chinesa, com letra em chinês. Você sabe qual é a letra do Donato como é, né? Não sei. Porque tem a letra do Caetano Veloso. Coro de cor, coro de cor de sombra, de mal me quer. Claro. A letra do Donato é só os sons do sapo. Gorongondom. É os sons do sapo. Olha só, não sabia. Eu não sei. Sim, eu já vi ele cantando, mas eu não sabia, não tinha me ligado. O sapo, Gorongondom. Cantando. E em chinês deve parecer com a letra do Donato. O chinês deve ser... É uma coisa tipo assim, é um sapo com sotaque mais... O sotaque chinês. Muito legal. Então esse projeto foi fantástico e a gente fez umas apresentações bem grandes, assim, em festivais de jazz, em palcos imensos, assim, com um trio, daí eu toquei piano, tinha um baterista brasileiro, e aí a minha esposa também, regente do coral, olha que bacana. E a gente você trabalhou com coro com piano, sempre no piano. Mais do que com violão. Eu toco um pouquinho de piano, assim. Eu comecei na música no piano, né? Em casa, assim, eu tinha um piano na minha casa, então foi ali que... Você sabe que eu também? É mesmo? Olha aí. A primeira música que eu toquei na minha vida foi no piano. Minha mãe me ensinou Stormy Weather. Olha Antes só. eu devia ter tocado Biff, claro, né? Alguma coisa. Mas a música mesmo. Sim. Que a mamãe me ensinou assim... Uma mão, outra mão, juntou as duas mãos. Vai fazer um contraponto aí. E eu era moleque, eu morava em Belo Horizonte, então eu tinha menos de 9 anos quando aprendi essa música. E aí, depois que eu vinha tocar violão, eu já tinha uns 9 para 10 anos quando eu fui pegar o violão, talvez uns 9 anos. Eu também peguei o violão pela primeira vez com 9 anos. E a minha história com o piano foi assim, o meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, né? Mas ele adorava música, ele que comprou esse piano. E
ele sempre tocava uma melodia no piano. Toda vez que ele passava pela sala onde estava o piano, ele tocava uma melodia, que era uma coisa assim. Que é uma coisa que ele criou, uma melodia que ele inventou, assim. E aí ele ia descendo, aí ele só ia... Na escala. Na escala, seguindo, só nas brancas, né? E aí um dia eu fui pro piano, eu tinha 3 ou 4 anos, assim, era bem nenê, assim, e aí eu toquei essa melodia exatamente como ele tocava. E a minha mãe tava na cozinha e começou a falar, achando que tava falando com ele. Falando assim, você, não sei o que. Daí ela entrou na sala, assim, e viu que era eu que tava tocando, não era o meu pai, né? Que louco, Então aí eu acho que ela viu que tinha ali um potencial, assim, aí... Você ouviu, saiu procurando no piano onde era aquilo. Eu acho que eu já devia de ter ensaiado um pouquinho antes, assim, também, né? Talvez não foi a primeira vez que eu fui, não quero dar uma de prodígio aqui, né? Não quero... Mas... Pode ser, ué. Não deve ter sido a primeira vez, mas foi assim que pelo menos os meus pais se ligaram, assim, tem... O guri aí tem que bacana, um ouvido, pelo menos. Eu ainda queria ficar mais um pouquinho no negócio da harmonia, porque quando você chegou aqui, você me mostrou um lance que você faz no barquinho e tal. Vamos tocar o barquinho, aí depois a gente segue o papo. Hoje eu queria tocar mais um pouco. Eu curti muito tocar contigo. Obrigado. Não, tocar com todo mundo tá aqui, mas hoje realmente teve um lance aqui teve uma liga interessante aqui. Muito, eu fico muito honrado de você falar isso, cara. Muito obrigado. Vamos fazer o barquinho? Vamos. 1 e 2.
Bom, começou lá no piano com seu pai, não sei o quê, e aí, que momento que você resolveu, falar, cara, eu vou ser músico, vou encarar essa profissão? Eu sempre soube que eu seria músico. Daí eu tenho um primo na minha família, Matias, que acabou me ensinando uns acordes e me emprestando um violão dele para mim praticar em casa. E ali eu comecei comprando revistinha na banca, e aprendendo as minhas músicas ali, sempre cantando. Cantor eu sempre fui, sabe? Eu comecei sempre gostou de cantar. Cantando. E compondo também, já assim, inventando umas coisas, até que quando eu fiz 9 anos, uma tia minha tia Neca, ela viu um anúncio no jornal que uma empresa de turismo lá de Porto Alegre, Planalto Turismo, estava fazendo um concurso, uma competição para compor um jingle para a empresa. E o prêmio era uma viagem para Disney, nos Estados Unidos. Aí eu fiz o jingle e acabei ganhando o concurso, bacana. Eu tinha 9 anos. E aí eu fui para Disney, podia levar 2 acompanhantes, eu levei a minha mãe e a minha avó. E a gente foi para Disney. Já começou a pagar as contas com 9 anos com a música. Mais ou menos. Pelo menos a passagem. Pelo menos. E aí eu fiquei com aquela ideia de sempre querer voltar e um dia ir morar nos Estados Unidos. Assim, eu já tinha isso na minha cabeça, que eu queria me mudar para os Estados Unidos. E aí eu, pesquisando, eu achei um programa de intercâmbio assim, em Porto Alegre, desses que você vai e fica na casa de uma família. Né? Então eu fui lá fazer o último ano da escola. E aí, como todo aluno americano que está no último ano da escola, ele está se preparando para ir para a faculdade. Então eu entrei junto na onda, estudei bastante, levei muito a sério aquele ano. Algo que eu não fazia muito aqui no Brasil, né? Levar os estudos da escola a sério. Mas lá aquele ano eu levei bem a sério, porque eu queria muito ficar lá e entrar numa faculdade. Aí eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar na universidade próxima. Ali eu morava no estado de Wisconsin. E lá tem uma cidade chamada Green Bay. Para estudar música. Aí para estudar música na faculdade. Aí eu ganhei essa bolsa e acabei ficando nos Estados Unidos, porque o programa inicial era só de 1 ano, né? Então eu entrei na faculdade, aí acabei não voltando para o Brasil. Quando terminou, fui direto para a faculdade e já comecei a cursar o curso de música lá. Mas você tinha uma bolsa e aí você foi morar na faculdade ou porque acabou o intercâmbio também? Não, acabou o intercâmbio. Só que eu mantive uma conexão com a minha família americana que eu mantenho até hoje. Nós viramos, assim, eles são uma extensão da minha família nos Estados Unidos. Que rola isso, né? Que vai passar 1 ano e depois fica como se fosse, meus pais americanos. São meus pais americanos. Então a cidade era 2 horas de carro só, a universidade de onde eu morava com eles antes. Então continuei próximo ali, né? 2 anos. E aí já comecei a me interessar pela Berklee ou por alguma outra escola maior, assim, mas a Berklee, claro que era o sonho, assim, era o foco. E aí, quando eles mandaram a equipe do World Tour Scholarship, é uma equipe de professores que vai pelos Estados Unidos fazer as audições. Aí eu me inscrevi, você tem que mandar uma gravação para ser aprovado para fazer a audição, no qual eu fui. E aí fiz a audição, ganhei uma outra bolsa para Berklee, não era completa ainda, mas era bem boa, assim, que me permitiu me mudar para Boston e estudar lá, terminar a faculdade lá, né? Então foram mais 2 anos e meio de Berklee, daí eu me formei na... Bacana. Né? E aí depois disso, né, me mudei para Nova York. Ficou morando nos Estados Unidos. E morei lá por 10 anos. Como tem muita gente, né, que às vezes vai para fazer Berklee e tal e acaba... acaba ficando. Acaba ficando. Tem muita gente que faz isso. Eu conheci vários em Nova York que estavam... sim, claro. Cria-se uma comunidade também, né? Resumindo, foi isso. E aí, você começou, então, sua vida profissional já lá. Mas tocando jazz, tocando música brasileira?
Eu acho que os dois, né? Porque quando eu era ainda aluno da Berklee, eu fui convidado pela Eliane Elias para entrar na banda dela. Pô, então você já chegou chutando balde. Tá parecendo o Pascoal, Pascoal Meirelles, Sim. quando ele fez a Berklee. Ele estava lá fazendo a Berklee, chegou um convite para ele gravar o disco do Jobim, o Passarinho. Olha só. Com Klaus Orman e tudo. E ele era aluno da Berklee. Ele era aluno Olha, não, brasileiro. isso sim é uma história, né? Ele gravou o Passarinho, olha que loucura. Não, mas a sua também, você foi tocar com a Eliane Elias, que é uma grande pianista e cantora. Não, e eu já uma era carreira internacional fã. gigantesca, né? Eu era fã dela, desde os 15 anos de idade eu já tinha discos. E eu sempre tentava... E o marido dela, que é o Mark Johnson. O Mark Johnson, super baixista. Super mestre. E eu sempre tentava tocar... Eu queria tocar violão, até hoje eu quero tocar violão de bossa nova, assim, igual ao Oscar Castro Neves. Que grava no... Ele sempre gravava. É um gênio. É tudo meio quase o Joe Pass tocando bossa, né? Uma vez eu vi ele tocar ao vivo no aniversário de 91 anos do Toots Thielemans, que foi no Lincoln Center. Inclusive o Rafael Barata, meu amigo, estava tocando bateria. Também tocava com ele, né? Também, nós nos conhecemos lá. E ele estava também nesse show. E aí o Oscar Castro Neves tinha uma pedaleira, assim, que tinha uns efeitos que o violão parecia vozes, assim, ficava com o som de uma... parecia alguém cantando, assim. E ele fez uma coisa muito legal, assim, e solo, só ele no palco. Ele fez assim, uma introdução, assim, solo, foi uma coisa incrível. E aí depois o Rafael Barata falou para eles, eu vi que... Falou, poxa, eu vi o Herbie Hancock no backstage, quando você começou aquilo, até o Herbie assim, foi lá piar, ver o que era aquele negócio muito legal, assim, que ele fez. Então eu acho ele um gênio, assim, e uma inspiração para mim. Então... Quando eu conheci a Eliane, eu já estava acostumado a tocar as músicas dela, né? Porque o Oscar tinha gravado os discos. Sempre. Então você já tinha tirado. Já tinha tirado as músicas. Aí você deu bem. Me dei muito bem. E a coincidência também foi que lá na Berklee sempre, quando vem um artista, assim, visitar a escola, que é quase que diariamente, sempre um aluno toca, assim. E eu nunca tinha tocado com ninguém. Então eu já estava assim, né, meio assim, aí eu fui dar uma reclamada lá pro pessoal, assim, deles falaram assim, não, o próximo artista que vier então é você. Desculpa aí, o próximo, qualquer um que vier. E aí era justamente Eliane Elias. Uma liga, Papai do assim, céu olhando por você, né? Eu acho. Colocando tudo ali na cara do gol, olha, vai lá. E uma coisa que eu acho importante, isso que você falou, de você já curtiu o trabalho dela e já ter tirado as coisas do Oscar. Ou seja, você já estava sabendo tocar exatamente o que ela gostava de ouvir. Né? E isso quer dizer que você estava preparado quando a oportunidade apareceu. As pessoas chamam isso de sorte. O cara deu sorte. Não, você estava preparado. Que apareceu uma oportunidade, você estava preparado. Se você não tivesse, você não tinha dado sorte. Né? Pode ser. É isso mesmo. A sorte é um encontro da oportunidade com preparo. Se isso aí não tiver encaixadinho, não vai dar certo. E você realmente aproveitou a oportunidade, né? Porque você estava preparado para ela. E aí... E então, e com a Eliane Elias... Você parou com a Berklee para sair com ele? Continuei sendo aluno, fiquei, né? Estava no último ano ali, já não vai muito nas aulas também, assim, né? Já está no final, assim, era na última. Mas aí com a Eliane, dá umas ligas, assim, eu acho que a gente tem uma coisa espiritual, talvez, assim, porque, cara, aí 10 anos depois eu resolvi me mudar para a China, né? Falei que tinha um negócio do emprego, com o coral. Então estava tudo certo. E a gente só faltava, eu e a minha esposa, comprar a nossa passagem para ir. Só faltava isso. Assim, ó, no dia que a gente ia comprar a passagem, a Eliane me manda um e-mail perguntando se eu queria tocar um show com ela em Taiwan. Que é ali. Do lado. Mas no dia que nós ia viajar, assim. No dia. Aí eu falei para ela, Eliane, você pode comprar minha passagem só de ida. Porque eu tô... Aliás, compra 2 de ida em vez de 1 ida de volta. E foi exatamente o que ela fez. Ela daí para me dar um empurrão, assim, né? Ela também acabou pagando a passagem da minha esposa. Nossa. E a gente foi, assim, só de ida mesmo. Deixa eu só dar um recado rápido aqui. Eliane, eu quero você aqui no programa, aqui no Café em Casa. Então, quando você estiver no Brasil, me avisa. Eu boto um piano aqui para você.
Vai ser bom demais. E convido o Mark Johnson também. Porra, Né? com certeza. Nossa, bom demais. Aquele duo ali. Aí eu vou te ligar. Falou, pô, o Ricardo... Deixa eu vir aqui, deixa eu vir tocar uma só. Ou pelo menos só sentar ali pra assistir. Não, claro, pô, lógico. Não, eu amo eles demais, assim. São pessoas muito importantes na minha vida. Pô, imagino. Porque a Eliane, quando ela me convidou pra entrar na banda dela, aí eu fui naquela época eu só morava em Boston, eu não tinha ido a Nova York ainda. Eu fui a Nova York pela primeira vez para fazer um ensaio com ela. E aí eu fui lá no apartamento dela, que é um super AP lá. Aí fiquei ensaiando com ela e o Mark na sala. Ele tinha um pianão de cauda, o Mark com o baixão dele. E eu, assim, me sentindo tão emocionado como eu tô aqui agora, sabe? Assim, foi um momento muito especial da minha vida. E a tua... porque depois você ficou aí 10 anos com a Eliana, é isso? Por aí, sim. É uma estrada. Mas, e aí daí foi direto para a China, mais ou menos. Só que tem uma esperança Spalding. Tem a Esperança também, né? A Esperança eu já conheci ela antes da Eliane. Logo que eu entrei na Berklee, eu conheci a Esperança. E aí a gente já começou a tocar juntos. E aí, depois, quando eu me formei, eu voltei temporariamente para Wisconsin. Eu não tinha certeza ainda do que fazer, para onde ir. Eu voltei para Wisconsin. Para casa dos teus pais lá? Para casa dos meus pais. Então os caras ficaram te dando guarita um tempão lá. E aí eles também já estavam assim, pô, você tá formado, e agora? Vou ficar morando aqui, né? Mas aí tem isso também. Tem, é da cultura deles. Então, a Esperança me ligou, assim, um belo dia e me convidou para entrar na banda dela. Eles eram um trio e ela queria que eu entrasse para formar um quarteto. E aí, foi isso. Bacana. Aliás, Esperança, também quero você aqui. Eu vou falar com você lá. E aí a Esperança, você pode convidar também o Léo Genovese, que é o pianista argentino que toca na banda dela, que eles também é outro duo, assim. Faz o serviço completo. Barba, cabelo, bigode. Exatamente. É um salão de ultra beleza. Vamos tocar mais uma, cara? O que a gente tem? Tem um samba que você me mandou bom demais. Vamos fazer? Vamos. Desafronta, é o que eu tenho aqui. Dia, não suporto mais a ira, não desconta, eu não dou conta, baixa as rédeas, desafronta, de olho em tudo que te faça bem, pra trás o que não convém, avisa lá embaixo que eu tô subindo, desbanco o desgosto, deixe domingo, acorda mais cedo que hoje é domingo, que lindo. Não importa mais, é dia, não suporto mais a ira, não desconta, eu não dou conta, baixa as rédeas, desafronta, de olho em tudo que te faça bem, pra trás o que não convém, avisa lá embaixo que eu tô subindo, desbanco o desgosto, deixe dormir, acorda mais cedo que hoje é domingo, que lindo. E eu vou indo já, tô saindo já, e vou sorrindo. Cabe mais, vem cá, tem amor demais pra dar, ao céu se abrindo. E eu tô indo já, tô saindo lá, e vou sorrindo.
Mas vem cá, tem amor demais pra dar, ao céu se abrindo. Essa música, ela tá num disco que foi produzido e gravado no estúdio de um outro amicíssimo que faleceu, uma pessoa extremamente especial na vida, que é o baixista Arthur Maia, que já esteve aqui no seu programa. Claro. Eu conheci ele uma vez que a gente tocou no mesmo festival que o Gilberto Gil, na França. Nós nos conhecemos lá e viramos assim amigos imediatos. Friends forever. Então nós gravamos, a minha esposa, a Verônica Nunes, o primeiro CD dela ele também gravou, e nós estávamos lá no estúdio gravando em Nova York, quando ele recebeu o telefonema com o convite para ser secretário de Cultura de Niterói. Então a gente estava junto quando ele recebeu esse convite, esse telefonema, e nos celebramos lá, foi muito legal. E aí depois disso, toda vez, porque quando ele ia para Nova York também, ele ficava hospedado na minha casa, na nossa casa, e quando eu vinha para o Brasil, ele sempre mandava um motorista buscar a gente lá no Galeão e nós íamos direto para Niterói. E nós fizemos isso 3 vezes. E aí também ia o Paulo Braga para lá e o Thiago Machado, que compôs a música comigo, foi uma vez também lá. E nós gravamos 5 músicas. E aí estamos com um disco pronto. O Arthurzinho. Arthur Maia no baixo e na produção. E o Braga. E o Paulo Braga na bateria. Mais bobo dá nó em bingo d'água. Pois é. Boa demais. E a gente gravou 5 músicas. As músicas são 2 originais, essa e mais uma, e aí releituras da música Only a Dream in Rio, do James Taylor, uma versão da música do Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. A outra é Save Your Love for Me. Uma versão também de samba, que é aquela música que ficou conhecida na voz da Nancy Wilson, com o Cannonball Adderley, naquele disco de duo deles. Então... E aí você fez uma versão... Essas são as 5 músicas, é um super bacana. disco. Tem orquestra de cordas, tem outros convidados, tem o Jerry Bergonzi no saxofone, tem Jonathan Powell no trompete... galera, e Devon Yesberger, os amigos lá aí, dos Estados Unidos. Muito bacana. Essa composição sua que a gente acabou de tocar, esse samba, é um samba muito bacana e mostra que você é um compositor maduro, um cara que tem mesmo a experiência da composição, né? Que sabe conduzir uma música, as partes, as coisas e tal. E eu sei que você tem música sua que... Eu sei que você ganhou Grammys já, como no disco de outras pessoas, no disco da Esperança você ganhou Grammy. Eu sei que você tem composições em parceria com Milton Nascimento. E eu estou puxando esse assunto aqui de Grammy com Esperança e com Milton Nascimento, né, que eu sei que você tem uma passagem bacana com Milton, já fez trabalhos com ele também. Sim. E... tem uma música de vocês que acabou virando foi trilha de um filme, né? Nós gravamos quando a gente estava gravando a trilha do Rio 2, aquele filme animado, né? Do Carlos Saldanha, aquela animação. E o Sérgio Mendes, que era o produtor, ele gostou da música e acabou botando a música no disco dele. No disco dele. Ao invés do filme. Pode. Tirou do filme para botar no disco dele. Eu sei que ela estava no filme, mas ele tirou do filme o Sérgio Mendes e gravou ele mesmo. Isso. Então, quer dizer que você tem uma música em parceria com Milton Nascimento gravada pelo Sérgio Mendes. No não disco... é pouco não, né, gente? O que vocês acham? É pouquinho, mais ou menos. No disco Magic, que foi nomeado ao Grammy de disco Best World Music. Que bacana. No Grammy principal, né? Agora, me fala um pouquinho dessa tua relação com Milton.
A gente está num momento aqui... eu não gosto muito de datar o programa, não, mas eu acho que o Milton Nascimento merece. Com certeza. A gente está aqui no comecinho de 2025 e a gente sabe que aconteceu um fato, talvez, não sei se a gente pode chamar de desrespeitoso, mas no mínimo foi pouca consideração com um artista do porte do Milton Nascimento. O que não deixa de ser um desrespeito, né? No Grammy. Uhum. Eu acho que foi um desrespeito, sim, mas o que eu acho que o que ninguém está falando, pelo menos na imprensa e nas redes sociais que eu vejo, é o seguinte: a Esperanza é uma pessoa que ela sente um amor pelo Milton Nascimento muito incondicional, assim. Um amor que eu diria que vai além do amor entre um homem e uma mulher. Assim, uma coisa, ela ama o Milton Nascimento. E, cara, a coragem que ela teve, a atitude corajosa que ela tomou nessa cerimônia do Grammy foi uma coisa inacreditável. Imagina, ela estava sentada lá na frente dela estava a Lady Gaga, a Beyoncé, não sei mais quem, um monte de popstar dos quais eu não conheço nenhuma música. Mas, sabe, só... Mas eles são bem conhecidos. Mas, aparentemente, né, são os que mais vendem discos por aí. E ela, para ela já era uma oportunidade de estar ali no meio daqueles artistas ali. Incrível. E eu acho que um dia antes, né, o Milton se deu conta de que eles todos se deram conta de que que não tinha um lugar para ele lá, né? O que é injusto porque os dois são os líderes do disco, então sim, como que... o Grammy é um Grammy como que eles de um trabalho específico. De um trabalho, de uma gravação, e aí você né, colocar... são dois artistas, a Esperanza e o Milton. Colocar só um. Colocar um artista. E quem é o outro artista? É o Milton Nascimento, né? Então é sim um desrespeito. E a atitude dela foi assim, ela tinha várias opções ali. Ela poderia ceder o lugar dela para o Milton Nascimento e ela ir sentar na arquibancada. Ela podia ter ido para a arquibancada... Talvez não pudesse, mas eram hipóteses. Ela poderia ter ido sentar na arquibancada junto com ele. Mas não, ela resolveu ir lá e levar um cartaz com uma foto gigante do Milton, dizendo assim, né, essa lenda devia estar sentado aqui, né? Imagina a coragem, imagina se fosse você um artista, você tem a sua chance ali de estar ali no Grammy, aparecer na televisão, no meio dos popstars, e você vai lá e faz um protesto, você não usa aquilo para si... Sabe, ela tava assim, se lixando para aquilo. Pode até ter se queimado no Grammy, talvez. E talvez, quem sabe, ela corre o risco, talvez, de nunca mais ganhar um Grammy na vida. Né? Tu acha que eles certamente não gostaram da atitude dela, né? Pois o Grammy, pelo menos até hoje, não se pronunciou sobre o assunto e não acredito que não vai mais, né? E eu acho que ninguém tá falando disso, sabe? Da atitude corajosíssima dela e aquilo ali é uma expressão de amor, assim, sabe? Dela chegar lá e toda vez que a câmera filmava, ela levantava ali. Eu tava olhando ao vivo na televisão, né? Toda vez que a câmera passava por ela, ela, mostrava a placa, né? Do Milton, assim, sem se preocupar com que aquilo pudesse causar negativamente para ela. E então eu acho... né? Mas eu acho ali que também teve uma coisa, o Milton... ele foi para lá e acabou na noite, ele resolveu não ir. Ele foi para Los Angeles e resolveu não ir. Talvez ele não sabia que ele não sentaria lá. Na nota de esclarecimento que a equipe do Milton emitiu, eles falaram que no dia anterior que eles se deram conta de que olharam no convite e perceberam, né? Nossa. Mas eu imagino, não sei, que eles devam ter recebido esse convite há muito tempo antes. Talvez pudesse ter sido mais... Ter sido conversado antes, eu acho que, né? Se tivesse mais tempo, talvez a situação pudesse ter sido... Pouparia esse mal-estar, talvez, né? Talvez, né? Foi um desrespeito, foi um ato corajosíssimo. E sempre depois que alguma coisa acontece, a gente fica, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E eu acho que a Esperanza, sim, nossa, arrasou, assim, e mostrou que o Milton Nascimento ficar chateado é muito mais importante para ela do que ela se aparecer no Grammy, aparecer na TV, ou, né? Isso é uma atitude de muita devoção a uma amizade que eles têm, que é uma coisa muito linda. Bacana.
Porque quando eles se conheceram, pela primeira vez eu estava junto, né? Eu estava sempre junto. Eu conheci o Milton Nascimento quando a gente gravou o disco da Esperança. Nós gravamos lá no Capitol Records, em Los Angeles, no grandíssimo estúdio. Só nós 3 no estúdio. Então, ali que eu criei a minha amizade com o Milton Nascimento. E depois disso, nós ficamos cada vez mais amigos e compusemos várias músicas juntos também. Não só essa que o Sérgio Mendes gravou, mas também compusemos 9 outras músicas. Olha só. Em parceria. E algumas ele é só letrista e outras ele também ajudou na harmonia, melodia. E compusemos várias músicas. Uma delas, ela foi a música do Portinari, do evento Guerra e Paz do Portinari, que teve no Brasil em 2011. 2011, teve uma apresentação, o Milton cantou nossa música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e depois juntos nós tocamos no Memorial da América Latina, em São Paulo, nesse evento Guerra e Paz, que foi quando os quadros Guerra e Paz, que são 2 quadros de 15 metros por 10, que estão expostos há décadas na sede da ONU, em Nova York, eles foram enviados ao Brasil para serem restaurados, e perante esse tempo que os quadros ficaram aqui, eles fizeram uma turnê pelo país, e aonde os quadros foram, onde teve o evento, o Milton foi lá e cantou a nossa música, que é uma música chamada Conversas, Desenhos e Pinturas, que foi usada para esse evento. Que bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Você está realmente Obrigado. Uma carreira muito bacana, né? E ainda se desenha muita coisa por aí com esse negócio da China. Vamos ver o que vai acontecer, porque a China está, né, bombando. Tá a China está bombando. Tá bombando. E você está na crista da onda. Então, eu fui lá e me liguei, assim, que aqui tá bombando, assim. Eu quero estar aqui, pelo menos agora, assim, né? E aí já fazem 9 anos que eu tô lá. Nossa. Agora, eu me mudei para lá em 2016. Então esse ano faz 9 anos, 2025. Então é o seguinte, vamos brindar aqui. Sorte, saúde. Saúde. Paz. E vamos fechar a tampa fazendo uma música. Fechado. Tem uma que você mandou aqui que é boa demais. Daquele filme Butch Cassidy e Sundance Kid. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I say I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues that comes to greet me won't defeat me. It won't be long till the happiness steps up just to greet. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red, slipping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing, and nothing worrying me.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a você, cara. Bom demais tocar contigo. Peraí, calma. Não sai ainda não. Você gostou do programa? Então é o seguinte, se inscreve no canal, faz um comentário, compartilha, deixa um like. E você também pode se tornar membro aqui no YouTube e ajudar esse programa a ter vida longa. Se você gostou muito, mas muito mesmo, acessa www.benfeitoria.com/Um Café Lá em Casa e vem fazer esse café com a gente. Esse negócio de você viver sem mim. Sem mim. Sabe que eu sou seu fã há muitos anos, como eu te falei antes, através do DVD do Ivan Lins, João Bosco e Gonzalo Rubalcaba. Ah, sim. Nossa, uma honra para mim estar aqui. Obrigado. No seu programa aqui em Brasília. Fico feliz. É isso aí.